Então vamos ver agora nesta espécie de aula alguns exercícios de exame, começando aqui por este primeiro, do 9 de julho de 2015. Isto agora é uma segunda versão deste vídeo. A primeira não é, a questão é substancialmente mal, mas eu troquei o Z pelo Y aqui na minha notação, e isso pode gerar alguma confusão e, portanto, refiro-me a uma força Y e às expressões como se estivessem a atuar em Y, quando a se escreve em vetor, quando aqui temos o vetor Z definido para cima, o X para a direita e, portanto, o Y seria perpendicular à figura. E então, para evitar confusões, estou a repetir este vídeo com essa alteração, que não tem consequência nos valores em si, nem na magnitude, nem na direção da força que temos que calcular, apenas é no plano XZ e não no plano XY, como eu tinha numa anterior versão deste vídeo. Então, temos água em circulação num tubo horizontal, com 30 cm de diâmetro, portanto, onde entra ali à esquerda, e uma pressão relativa de 300 kPa. Então entra numa secção de redução, com uma curva a 90 graus, como se pode ver, ligando-se depois a um tubo vertical de 15 cm de diâmetro, portanto à direita e em baixo na figura. A entrada da curva situa-se 50 cm acima da saída, e na saída a pressão relativa da água é de 117 kPa. Desprezando efeitos de atrito, sem fricção, e efeitos gravitacionais, queremos determinar a força resultante, magnitude e direção, exercida pela água na secção de redução, ou seja, e vamos considerar que os fatores de conservação de quantidade de movimento, os beta, são iguais a 1. Okay? Então, passando aqui para a resolução, onde já temos a figura desenhada, eu defini o nosso volume de controle como apanhando as secções 1 e 2 e a secção da conduta intermédia entre estes dois pontos. À volta de toda a superfície de controle nós temos pressão atmosférica a atuar, só não vamos ter na secção 1 e na secção 2, onde temos pressões que nos foram dadas já de 300 e 117 kPa. Ora bem, qual é, para calcularmos as forças, nós vamos precisar da equação de conservação de quantidade de movimento linear. Somatório das forças a atuar no volume de controle é igual ao somatório dos fluxos de quantidade de movimento que saem menos os fluxos de quantidade de movimento que entram. O que é a quantidade de movimento? Caudal máximo vezes o vetor velocidade. Isto é uma quantidade vetorial. Sabemos o caudal máximo? Não. Sabemos as velocidades? Também não. Essa é a grande incógnita deste problema. É que não sabemos caudais nem velocidades. Como é que as vamos descobrir? Ora bem, o que é que nós sabemos aqui? Sabemos a diferença de pressões entre 1 e 2 e a diferença de energia potencial entre 1 e 2. Sabemos o delta Z de 50 centímetros. Ora, como não há, tal como o enunciado especifica, perdas por atrito, não há transferência de calor, não há máquinas de fluxo entre 1 e 2, turbinas ou bombas. O regime é permanente, o regime é incompressível, ou o fluido é incompressível, podemos assumir isso, é água ou líquido. Nós podemos assumir que há uma linha de corrente ao longo da qual o fluido, uma parcela de fluido está a percorrer. E como tal, nestas condições, nós podemos aplicar a equação de Bernoulli para determinar a variação de energia cinética que terá que haver entre 1 e 2 para compensar
a variação de energia sob a forma de pressão e potencial que nós sabemos calcular. Ou seja, esta é a primeira equação significativa que temos que aplicar na resolução deste problema. Para isso, vamos listar as condições necessárias a podermos aplicar a equação de Bernoulli. Ausência de perdas. Check. Foi-nos dito para desprezarmos o atrito. Sem transferência de calor. Sem trabalho de turbinas ou bombas. Mas o regime é permanente. Fluido incompressível. E vamos considerar isto ao longo de uma linha de corrente entre a secção 1 e 2. Tudo isto se aplica aqui. E, portanto, nós podemos estabelecer uma igualdade de energia entre o ponto 1 e o ponto 2, estando essa energia armazenada, eu vou escrever aqui a equação de Bernoulli na sua forma mais habitual, ou seja, em Pascal, em pressão. E, portanto, temos a energia sob a forma de pressão, mais a energia cinética, mais a potencial, em 1, tem que ser igual à soma das quantidades homólogas em 2. Mais uma vez, P1 não tem que ser igual a P2, aliás não é, já sabemos que não é. V1 e V2 não são iguais também. E Z1 e Z2 não são iguais, mas a soma destas três componentes tem que permanecer igual na ausência de perdas, na ausência de trabalho, transferência de calor, etc. Todas as outras condições que já estão ali elencadas. Então, se olharmos para esta equação de Bernoulli, nós sabemos... Bem, não sabemos Z1 nem Z2 individualmente, mas sabemos a diferença entre eles. E somos livres de escolher o Z igual a 0 onde quisermos. Podem escolher o Z igual a 0 na saída, de onde Z1 passa a ser igual a 50 centímetros. Ou vice-versa, e Z2 será menos 50 centímetros. Tanto faz, o que interessa aqui é a diferença ΔZ, Z1 menos Z2. Portanto, não são incógnitas. Agora, continuamos a ter duas incógnitas, que é a velocidade 1 e a velocidade 2. E que outra forma é que a podemos relacionar? Usando a outra grande equação aqui, ou a segunda, que é a conservação de massa. E a conservação de massa, que eu até vou chegar um bocado mais para lá, vai nos permitir relacionar, encontrar uma segunda relação
entre as duas velocidades. Porquê? Porque o caudal mássico, ou volúmico, na verdade, já que o fluido é compressível, mas o caudal mássico que está a passar na secção 1, x kg por segundo de água, tem que forçosamente ser o mesmo a sair por dentro. Porque não pode haver acumulação nem distribuição de água dentro do volume de controle. Que é o que a equação de conservação de massa diz, na verdade. E, portanto, nós temos caudal mássico em 1 igual ao caudal mássico em 2, ou seja, ρ, e eu nem vou escrever ρ1 e ρ2, já que já vimos, ou já percebemos que o fluido é incompressível. Portanto, ρ igual a ρ1 igual a ρ2, só ρ, só usar ρ. Então, ρ V1 vezes área 1, quilogramas por metro cúbico vezes metro quadrado dividido por um segundo, ficamos com quilogramas por metro cúbico vezes metro cúbico por segundo, ou seja, massa volúmica vezes caudal volúmico é igual a quilogramas por segundo. É igual a ρ V2A2. De onde V2 é igual a V1 vezes a área 1 sobre a área 2, e para secções circulares eu posso substituir o rácio das áreas por rácio dos diâmetros ao quadrado, já que está o diâmetro entra ao quadrado na expressão da área, e aqui ficamos com V2 igual a V1, diâmetro 1 sobre diâmetro 2 é 2, 30 sobre 15 centímetros, e portanto ficamos com V2 igual a 4 vezes V1. Pronto, isto deve ser uma consequência que se deve tornar intuitiva para vocês. Quando vocês têm aqui um rácio de áreas, cujo o rácio de diâmetro é fácil de calcular, imediatamente podemos determinar uma velocidade a partir de outra. E então, com esta relação, eu agora posso substituir na equação de Bernoulli o meu V2 por 4V1. E então, P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado, mais ρ GZ1 é igual a P2 mais 1 meio ρ, e agora 4V1 tudo ao quadrado, mais ρ GZ2. De onde 15 meios de ρ V1 ao quadrado, 4 elevado a 2 ao quadrado 16, 16 meios menos 1 meio que estava do lado esquerdo, ficamos com os 15 meios, e isto vai ser igual à diferença de pressão, menos P2, mais a diferença de energia potencial. Portanto, essencialmente, o que é que isto diz? Que o aumento de energia cinética do fluido, que é igual a 15 meios de ρ V1 ao quadrado, tem que ser igual à variação, à perda de pressão entre P1 e P2 e à perda de energia cinética, de energia potencial, de Z1 para Z2. Resolvendo, ficamos com V1 igual a 5,01 metros por segundo e V2 igual a 4V1, claro, igual a 20,04 metros por segundo. E agora, já temos as velocidades, a equação que precisamos agora para determinar as forças é a conservação de quantidade de movimento linear,
em que a quantidade de movimento linear é igual ao caudal máximo vezes o vetor velocidade, uma quantidade vetorial. Ora, já temos as velocidades, a magnitude das velocidades, agora depois precisamos de transformar isso em vetor, o que é simples, precisamos das direções. Vamos precisar do caudal máximo e, portanto, vamos já calculá-lo. Caudal máximo, portanto, pode ser ρ V1 A1, como pode ser igual a ρ V2 A2, e, portanto, qualquer uma delas pode ser usada. Eu vou usar a primeira, já agora, ρ V1 A1, portanto, é igual a 998 vezes 5,01 metros por segundo, vezes π 0,3 ao quadrado, 30 centímetros, sobre 4. E dá 353,4 kg por segundo. Este é o caudal máximo. Agora, passamos para... Já calculamos, no fundo, as quantidades de que vamos precisar. E passamos para a última equação para a determinação das forças. Conservação, quantidade de movimento linear. O que é que essa nos diz? Que o somatório das forças a atuar no volume de controle podem ser forças mecânicas mais forças de pressão mais forças gravíticas vão produzir uma variação na quantidade de movimento linear do fluido, que é determinada a partir da soma dos fluxos de quantidade de movimento que saem, menos a soma dos que entram. O que nós queremos aqui determinar são as forças mecânicas que precisamos de aplicar na conduta, no volume de controle para manter isto imóvel, para depois deduzirmos o seu oposto, que são as forças da água sobre essa conduta, sobre o volume de controle. Vamos aqui desprezar a componente gravítica, que seria, em todo o caso, se não fosse desprezável, seria o peso do volume de água que está dentro da secção, a secção de redução, da secção curva. Portanto, seria o volume de água que está dentro da conduta aqui. 1 e 2, precisávamos saber esse volume para, multiplicando por ρg, calcularmos a força gravítica, que seria negativa em C. Aqui vamos desprezar o enunciado acima disto. Agora, esta equação vai ter componentes em x e em z. Podem resolvê-la por componentes, logo à partida. Eu aqui vou resolvê-la por vou resolvê-la vetorialmente. E então vou colocar já a força em x, a força em y e a força em z. Portanto, isto tudo mecânica. É este termo que aqui está. Mais, agora, as forças de pressão. Forças de pressão a toda a volta da superfície de controle
elas são zero, exceto, zero em termos relativos, são a pressão atmosférica, exceto na secção 1, em que temos as pressões sempre a atuar para dentro, portanto aqui a atuar positivas em X, e portanto esta força de pressão 1 vai ser igual à pressão 1 vezes área 1. E já agora em 2, essas pressões também vão atuar para dentro do volume de controle. Reparem que aqui na saída a direção da pressão é oposta à direção da velocidade. Cuidado com isso. E portanto aqui a força de pressão em 2 será magnitude P2A2, mas a atuar em Z e para cima. Então, força de pressão 1, P1A1, positivo em X, 0 em Y, 0 em Z. A outra, componente 0 em X, 0 em Y e positivo em Z. Isto era o que a versão anterior do vídeo e eu aqui tinha trocado o Z pelo Y e a linha inferior de toda esta equação passou para o do meio. Valores em si não vão mudar, serão os mesmos que já existiam. Portanto, isto é o somatório das forças de pressão, não temos gravíticas e agora falta o lado direito da equação, em que temos na saída, uma saída, e desta vez temos o primeiro termo negativo aqui. Portanto, a velocidade na saída não tem componente em x nem em y, e em z ela é negativa. E depois temos que subtrair a entrada. Mesmo caudal máximo, em entrada temos uma componente positiva em x e 0 em y, 0 em z. Cá está, uma equação fácil de resolver por componentes, logo à partida. Mas eu penso que o vetor também ilustra isto, se calhar até melhor. Temos a componente fx, que vai ser igual a menos mv1 do lado direito, e agora passando a pressão também para o lado direito, menos P1A1. Componente, vamos escrever a y também, componente y igual a 0, componente z igual a m vezes menos v2 menos P2A2. E portanto, força em x sobre o volume de controle, okay? Menos 22.976 newton, e em z menos 9.150 newton. Isto é força mecânica que é preciso estar a aplicar ao volume de controle, ou se quiserem, à conduta,
para mantê-la no sítio. Porquê? Porque a água, portanto, isto é uma força que temos que aplicar para a esquerda e para baixo. Porque a água está a empurrar a conduta para a direita e para cima. Que era essa a pergunta já agora. É qual a força da água sobre a conduta? Portanto, na verdade, a nossa resposta será força da água sobre a conduta vamos pôr mesmo mais 22.976 newton. Isto será uma força para a direita e uma força de mais 9.150 newton, assim, portanto, da água sobre a conduta. Portanto, isto na verdade é uma força que vai fazer, se fizermos a arcotangente destas duas componentes, 1150 a dividir por 22.976, portanto isto para graus, temos 21,7 graus com horizontal. Ok? Espero que esteja claro. Qualquer dúvida, façam-me saber. Vamos então ver agora um segundo exemplo de um exercício de exame, desta vez de 1 de julho de 2014, em que temos um sistema que é usado para produzir, a partir de um jato de água, uma força de 50 newtons na direção X, positiva para a direita, sobre aquela placa vertical estacionária. Se o caudal máximo for de 1,5 kg por segundo e o diâmetro da conduta que alimenta este jato de 5 cm, vamos determinar primeiro o diâmetro D minúsculo da ponteira, portanto o diâmetro do jato que incide sobre a placa, e depois a força que os parafusos que fixam a ponteira à conduta da esquerda, a força que esses parafusos devem suportar. O enunciado diz ainda para desprezar as perdas, quer de fricção, quer perdas localizadas, na análise deste problema. Esta última frase, devem lembrar-se que é uma das condições essenciais para a aplicação da equação de Bernoulli. E, portanto, sempre que a encontrarem, devem pensar se não será necessário aplicar a equação de Bernoulli na resolução do problema. Porque geralmente esta frase empurra para essa, sugere que isso será necessário. Uma pequena pista. Este exercício é interessante no sentido em que é preciso separar a análise em duas partes e usar até dois volumes de controle diferentes para responder primeiro ao diâmetro do jato e depois para calcular a força sobre os parafusos. Vamos ver, partilhando aqui. Já temos aqui o nosso problema desenhado. Vamos então primeiro determinar o diâmetro do jato.
E vamos desenhar para isso um volume de controle que apanhe o jato, mais à esquerda ou mais à direita. Eu desenhei-o ali relativamente perto da ponteira, mas poderá ser desenhado mais à frente, porque as condições do jato não mudam. E o nosso volume de controle deve apanhar também a placa plana. E as saídas já agora continuariam por aqui. Ora bem, eu já tenho ali identificado a secção 1 de entrada, vou agora também identificar a secção 2 de saída do volume de controle e a secção 3 em baixo, que consideraremos iguais, ok? Mas portanto, vamos assumir que o jato está dividido em partes iguais, para cima e para baixo. Metade do caudal máximo irá para cima, outra metade para baixo. Portanto, as velocidades, vamos assumir que os diâmetros da saída 2 e da 3 são idênticos também, e portanto a velocidade de saída 2 será igual à velocidade de saída 3 em módulo, já que os seus sentidos são diferentes, portanto uma V2 será positiva, V3 será negativa, e até vamos usar velocidade de saída em vez disso depois. Ora bem, vemos também que no volume de controle temos o fluido a entrar com uma quantidade de movimento linear em X positivo para a direita, de acordo com o sistema de eixos da figura e do enunciado, e que sai na vertical, em 2 e em 3, sem quantidade de movimento linear em X. Portanto, no volume de controle, essa quantidade de movimento linear desapareceu. Ou seja, em X, e foi transformada em Y. Portanto, o fluido teve que ser empurrado para a esquerda para cancelar essa quantidade de movimento linear. E, portanto, a força que o fluido está a sofrer é, na verdade, menos 50 Newton, enquanto a reação é que esteja a empurrar a placa para a direita com mais 50 Newton, como dizia o enunciado. Mas, portanto, o nosso volume de controle está a sofrer, na verdade, uma força no centro, para a esquerda, para se manter imóvel perante esta mudança de quantidade de movimento. Portanto, a nossa equação que nos diz que a soma das forças a atuar no volume de controle, sejam de origem mecânica, sejam forças de pressão, sejam forças gravíticas, vai ser igual aos fluxos, quantidade de movimento que saem, menos os fluxos de quantidade de movimento que entram. Movimento linear, aqui neste caso. Ora, olhando para a pressão, nós vemos que quer na entrada, quer na saída do volume de controle, 1, 2 e 3, o jato é livre, está aberto à atmosfera, não está confinado numa conduta e, portanto, a pressão é aproximadamente atmosférica em toda a superfície do volume de controle, mesmo nos fluxos de água que estão a entrar e a sair. E, portanto, as forças de pressão são aqui basicamente zero. As forças gravíticas não exercem aqui nenhuma força sobre a placa horizontal, vertical. E, portanto, também este termo será aqui zero. Então, ficamos com, escrevendo esta equação, e mais uma vez eu estou a usar uma solução vetorial,
Se bem que aqui podia-se perfeitamente resolver esta equação por componentes, onde apenas a componente x interessa aqui, mas como tenho feito isso em exercícios anteriores, vou continuar com a notação vetorial. Então, como eu também tinha dito, vamos assumir que pela secção 3 sai metade do caudal máximo e pela secção 2 sai a outra metade. E então, os nossos fluxos de saída são caudal máximo vezes o vetor velocidade em 2 primeiro, que é positivo, tal velocidade de saída que sabemos que é igual em magnitude em 2 e em 3, sabemos, assumimos que era, que isto o plano era simétrico, mais o outro fluxo de saída, quantidade de movimento, por 3, o mesmo caudal máximo, e agora uma velocidade negativa em y, está a descer, menos o caudal máximo da entrada, que é o total, portanto, m ponto, e a velocidade em 1, que é igual à velocidade do jato. Portanto, vamos pôr aqui já VJ 0, 0, positivo em x. Portanto, estes dois termos cortam em y, podemos já ver. Portanto, a soma destes dois primeiros, isto era o da secção 2, isto o da secção 3 e este o da secção 1, estes dois cancelam-se um ao outro. E, portanto, ficamos apenas com uma força mecânica em x que tem que estar a ser aplicada ao volume de controle para impor a mudança de quantidade de movimento do lado direito da equação, que é apenas menos caudal máximo vezes a velocidade do jato. E aí está, nós temos que segurar a placa, se quiserem, com menos 50 newton, segundo o enunciado nos disse, para impor esta mudança de quantidade de movimento do fluido e, portanto, podemos daqui, como sabemos que o caudal máximo é 1,5 km por segundo, determinar a velocidade do jato, que terá que ser aquela força mecânica, menos 50 newton, a dividir o caudal máximo. E, portanto, perdemos aqui o menos, que vai cancelar os menos 50 newton, portanto, é importante. E, portanto, isto fica menos 50 a dividir por 1,5, o que dá 33, se não me engano, 33,33 metros por segundo. E por aí fora. 33. Esta é a velocidade que o jato tem que ter para produzir, com aquele caudal máximo, uma força de 50 newtons sobre a placa para a direita, que tem que ser contrariada com menos 50 newtons para a esquerda. Ora bem, mas o que nós queremos é o diâmetro. Ora bem, estamos aqui numa situação em que sabemos o caudal máximo e sabemos a velocidade. Logo podemos calcular a área. Okay? Lembrem-se sempre que tiverem duas destas variáveis, a terceira
é para calcular quase sempre, e portanto, caudal mássico igual a ρ vezes V vezes A, portanto, caudal mássico aqui vai ser igual a ρ vezes a velocidade do jato vezes a área do jato. Igual a ρ vezes J, π vezes o diâmetro que queremos calcular ao quadrado sobre 4. E, portanto, este diâmetro do jato, já agora, é igual à raiz quadrada do caudal mássico, 4 vezes o caudal mássico, e no denominador vamos ficar com I vezes ρ vezes a velocidade do jato. O que nos dá um diâmetro de 7,58 milímetros. Portanto, esta é a resposta à primeira questão que o problema punha. E reparem que não utilizamos nada do que está antes, do que é que produziu o jato. Não interessa, está fora do nosso volume de controle, não afeta o nosso problema. Então agora, queremos calcular a força sobre os parafusos que seguram a ponteira àquela conduta. Ou seja, há aqui uma outra mudança na quantidade de movimento do fluido. Na conduta ele tem, como o diâmetro é maior, tem uma velocidade inferior e vai ganhar quantidade de movimento quando passa pela ponteira. Portanto, vai acelerar para a direita, vai sofrer uma força, o fluido, para a direita. Além disso, como isto agora é uma conduta, haverá uma pressão a atuar naquela conduta que precisaremos de incluir na nossa análise, ou seja, nesta nossa equação, que vamos repetir agora para um outro volume de controle. Este termo já não será zero, porque na conduta teremos uma pressão que precisamos de determinar. Este círculo. E então vamos fazer aqui um outro volume de controle. Mais uma vez pode ser um pouco mais à esquerda ou à direita aqui, mas terá que apanhar os nossos parafusos e na saída apanhar o jato, onde nós agora já sabemos a velocidade e o diâmetro. Então, portanto, isto foi o nosso volume de controle 1, agora vamos analisar o problema no volume de controle 2 da esquerda. Então, antes de mais, vamos definir outras secções. Portanto, agora vamos ter aqui na entrada, vamos chamar a nossa secção 1 e na saída uma secção 2. Ora, o caudal máximo mantém-se, 1,5 km por segundo, obviamente. A velocidade da saída 2 é a velocidade do jato que já determinamos, 33,33 metros por segundo. Vamos precisar da velocidade em 1 para determinar essa quantidade de movimento, portanto, eu vou só aqui escrever que estamos agora a analisar o volume de controle 2 e que aqui o nosso caudal máximo vai ser igual a ρ A1 V1, vai ser igual a ρ vezes π vezes o diâmetro da conduta ao quadrado sobre 4 vezes a velocidade em 1 na conduta,
o que implica que a velocidade 1, eu vou escrever de novo a expressão completa, portanto 4 vezes o caudal máximo, que é conhecido, a dividir por ρ vezes o π vezes o diâmetro ao quadrado, em que este diâmetro era dado de 5 cm. Era dado no enunciado. Centímetros, certo? Não quero isso. Exato. Então, essa velocidade na conduta, fazendo esta conta, 4 vezes 1,5 dividido por ρ vezes π vezes 0,05 ao quadrado, dá 0,765 metros por segundo. Portanto, uma velocidade bem inferior à velocidade de saída do jato de 33,33. Portanto, na ausência de perdas, e como não há variação da altura da energia potencial do fluido dentro da conduta para o fluido no jato, no centro que estamos a olhar, percebe-se aqui que há um grande aumento na energia cinética da conduta para o jato. Ora, de onde é que vem essa energia cinética? Não vem da energia potencial, terá que vir da pressão. E isso é o que agora vamos determinar usando a equação de Bernoulli. E, portanto, sempre com referência agora aos pontos 1 e 2 do volume de controle 2, nós temos a pressão em 1 mais a energia cinética em 1 mais a energia potencial, vamos incluí-la na mesma, vai ser igual aos mesmos termos no jato em 2. Ora, como não há variação da energia potencial, o Z seria perpendicular à figura, estamos a considerar que isso está no mesmo plano de Z. Os termos da energia potencial são os mesmos dos dois lados, portanto, cancelam-se. A pressão em 2, se a considerarmos zero, quer dizer que estamos a usar a pressão relativa, porque em 2 a pressão é atmosférica no jato, e portanto a pressão 1 que calcularmos será relativa, que é o que queremos. Porque queremos as pressões que sejam diferentes, à volta da superfície do volume de controle, que sejam diferentes da pressão dominante, que é a pressão atmosférica que está a atuar em todo o lado. No único ponto em que não está a atuar uma pressão atmosférica à volta da superfície do volume de controle 2 é justamente dentro da conduta e, portanto, queremos que essa pressão 1 esteja relativa à atmosférica. E, portanto, consideramos P2 igual a zero. Então, podemos resolver isto e resolver para P1 e fica até uma expressão muito ilustrativa, que é que a pressão em 1 terá que ser igual à variação, ao aumento, na verdade, da energia cinética da conduta para o jato. Portanto, houve uma transformação, que é isso que a equação de Bernoulli nos diz, da energia armazenada sob a forma de pressão em energia cinética, quando sai do jato. Isto na ausência de perdas na ponteira, tal como é dito. Então, nesse caso, é que podemos aplicar a equação de Bernoulli. Fazendo esta conta, vemos que é preciso 554.100 Pascal para produzir
este aumento de energia cinética. Isto é uma pressão alta, na verdade. Estamos a falar de 5 atmosferas e meia de pressão. Então agora, a nossa equação, que eu não vou repetir a sua formulação original, portanto é esta aqui que está, só que agora a pressão já, no nosso caso, não será igual a zero. Portanto, aqui já teremos, não vou vamos acrescentar aqui, o somatório das forças de pressão já não é igual a zero neste caso. Portanto, temos que as incluir. Então, repetindo, nós vamos ficar aqui com as forças mecânicas em X, forças mecânicas em Y, forças mecânicas em Z, mais a força de pressão que existe apenas na secção 1, e essa força de pressão é igual à pressão vezes a área, portanto P1 vezes A1, e é positiva, está a atuar sempre para dentro do volume de controle, portanto está a atuar nesta direção. Pressão 1 vezes a área 1 dá-nos a força que esta pressão está a exercer no volume de controle. Não tem componente Y, não tem componente Z. Componente gravítica continua a ser zero, ou atua sobre os parafusos em corte, na verdade, que não é isso que estamos agora aqui interessados em calcular, e ficamos com o balanço de quantidade de movimento do outro lado, em que temos uma entrada e uma saída. Escrevendo primeiro a saída, temos o caudal máximo vezes o vetor velocidade da saída, que é VJ 0, 0, menos a entrada, que é o caudal máximo, vezes a velocidade em 1, 0, 0. Okay? E esta conta, portanto, reescrevendo, ficamos só com a força mecânica em X, que agora é exercida pelos parafusos, neste volume de controle 1, vai ser igual ao caudal máximo vezes a velocidade do jato menos a velocidade 1, menos a força de pressão que temos que passar para o lado direito. Portanto, menos P1A1. E daqui sai que a força mecânica que os parafusos têm de exercer é igual a menos 1039,1 minuto. Vamos só separar estas duas análises aqui com uma linha. Parte 1 do lado esquerdo, parte 2 do lado direito. E vamos aqui pôr VC1 por contraste com aquele VC2. Ok? Espero que, pronto, tenha ilustrado mais uma vez a necessidade de usar a equação de Bernoulli
tipicamente usada para determinar pressões quando se sabem velocidades e velocidades quando se sabem pressões, ou então variações de energia potencial. E aqui neste exercício com a dupla aplicação da conservação de quantidade de movimento linear para, primeiro, cálculo do jato, da força do jato sobre, neste caso até invertido, ou seja, qual a velocidade do jato que produzia uma força de 50 Newton sobre uma placa, e na segunda parte, sabendo as velocidades, determinar qual a força mecânica que tem que estar a ser aplicada para produzir essa mudança de quantidade de movimento do fluido. Vamos ver agora um terceiro exemplo, ou um terceiro exercício de exame de 18 de julho de 2017, desta vez sobre quantidade de movimento angular. Temos um escoamento de água com caudal na secção 1 da entrada de 10 metros cúbicos por hora, que é dividido em duas partes, 65% do qual sai pela secção 2 e os restantes 35% pela secção 3. Em cada uma das três secções, 1, 2 e 3, existem acoplamentos flexíveis. Isto está aqui para dizer que as condutas às quais esta conduta está acoplada não podem exercer momento nas secções 1, 2 e 3. Okay? Por isso, é um acoplamento flexível para que não haja momento a ser aplicado nas secções 1, 2 e 3. Sabe-se ainda que a pressão em 1 é de 2500 pascal, manométrica, o que implica que é relativa e superior à atmosférica, e o diâmetro das três secções 1, 2 e 3, de entrada e saída, são iguais e igual a 3 cm. Tomando como referência um ponto O, assinalado ali na figura, temos as coordenadas dos centros das três secções. À esquerda, portanto, negativo em x de 1, mas alinhado em y com o ponto O, e 2 com x e y positivo e 3 com x e y negativo, como a figura mostra. Queremos determinar um momento produzido pelo escoamento no ponto O. Então, eu já reproduzi aqui a figura, mais ou menos, e os dados que foram dados, incluindo os vetores de posição das secções 1, 2 e 3, dos seus centros. Já desenhei também o volume de controle, que apenas tem que apanhar ali as secções de entrada e saída. À volta temos pressão atmosférica a atuar, toda a volta, exceto nas secções 1, 2 e 3. Então, a nossa equação agora fundamental vai ser a equação de conservação de quantidade de movimento angular e, portanto, a soma de momentos a atuar no volume de controle pode ter origem mecânica em forças de pressão e em forças gravíticas. Vai ter que ser igual aos fluxos de quantidade de movimento angular que saem iguais ao caudal mássico vezes o produto vetorial do vetor posição e do vetor velocidade em cada saída, menos os fluxos de quantidade de movimento angular que entram. Neste caso, é só 1. E, já agora, como podem ver pela figura, eventualmente, podem já induzir que na secção 1, como está alinhada com o vetor, com o ponto O, o ponto de rotação, não há braço, portanto não haverá contribuição para o momento. Mas já veremos depois, não é preciso prever isso à partida. Ora bem, nesta equação, a única coisa que podemos cancelar é o momento das forças gravíticas, porque atua na direção perpendicular. Também produziria um momento, um binário, mas
não é esse que queremos calcular, portanto, esse seria um binário que produziria uma rotação da conduta daquele sistema nesta direção, até porque vamos assumir que aquele ponto O está alinhado com o centro de massa de água que esteja dentro das secções 1, 2 e 3, dentro do volume de controle. E, portanto, alinhado com o ponto O não produziria momento. De outra forma, teríamos que saber onde ficaria esse centro de massa e calcular um outro momento nessa direção. As pressões, sim, vão contribuir, portanto, uma das coisas que precisaremos determinar, olhando para esta equação, são, ora bem, o que é que já sabemos aqui? Isto queremos saber. Aqui vamos precisar das pressões para calcular as forças e aqui também não sabemos ainda os caudais máxicos de entrada e saída, só nos foi dado o caudal volúmico e também não sabemos as velocidades. Mas sabemos o caudal volúmico passa em 1 e portanto depois também vamos saber o que passa em 2 e 3 porque sabemos as percentagens que vão para cada lado. Portanto, esse é uma série de cálculos que precisamos fazer antes de atacarmos esta equação. Então o caudal 1 é igual a 10 metros cúbicos por hora, que temos que converter em caudal máximo e em metros, portanto, em quilogramas por segundo. Portanto, na verdade, o nosso caudal máximo, que é igual ao caudal máximo que passa em 1, vai ser igual a ρ vezes o caudal volúmico, mas com esse caudal volúmico a ser dividido por 3.600 para o termos por segundo. Isso dá-nos um caudal máximo de 2,772 kg por segundo. Na secção 1. Na secção 2, sabemos que 65% do caudal volúmico e, consequentemente, do caudal máximo passa pela secção 2, portanto, temos só que tirar 65% disto, enquanto que o da 3 são os restantes 35%. Isso dá 1,802 km por segundo para 1 e 0,970 para a secção 3. Ora bem, sabendo o caudal, ou seja, máximo ou volúmico, e as secções, as áreas das secções, que são iguais, 1, 2 e 3, porque o diâmetro é o mesmo, vamos então já calcular as velocidades. Portanto, a velocidade na secção 1, caudal máximo sobre ρ vezes a área, 3,93 metros por segundo. Velocidade 2 calculada da mesma forma, 2,55 metros por segundo. E a velocidade 3, 1,38 metros por segundo. Já agora V2 mais V3 também dá igual a V1, porque as áreas são as mesmas e a mesma proporção de 65% e 35% também se aplica às velocidades. Simular os resultados mais relevantes que vamos precisar depois para a frente.
três caudais, as três velocidades. Portanto, do lado direito da equação, estas incógnitas estão resolvidas. Ups. E ficam a faltar as expressões do lado esquerdo para podermos calcular o momento. Aqui, mais uma vez, e no pressuposto de que não há perdas entre entre a secção 1 e 2 e a secção 1 e 3, vamos usar a equação de Bernoulli para determinar P2 e P3. Vamos lembrar ainda que eu vou escrever e depois cortamos. Um passo de cada vez, talvez. Portanto, a energia sob a forma de pressão cinética e potencial na secção 1 terá que manter-se igual na secção 2, imaginando uma parcela de fluido que faça este percurso. Imaginando a outra depois que faça este percurso. Partem da mesma pressão, com a mesma velocidade, assumindo que pressão e velocidade são uniformes em cada secção, é uma das nossas simplificações que estamos aqui a fazer ao longo deste capítulo. Então, teremos esta igualdade em que não há variação dos Z's, portanto, Z1 igual a Z2 igual a Z3, e temos esta relação entre pressões e energia cinética que nos diz que a pressão em 2 vai ser igual à pressão em 1 mais 1 meio de ρ, e agora temos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, que dá uma pressão em 1 de 6.971 Pascal, e exatamente da mesma forma, portanto isto é 2 para a secção 2, e para a secção 3 seguimos a parcela na linha de corrente de baixo, quer dizer, é há pouco, entre o ponto 1 e o ponto 3. Mais uma vez, não há variação de energia potencial, e então calculamos P3 de forma análoga a P2, e chegamos a um valor de 9.270 Pascal. Então, temos aqui a pressão em 2 e a pressão na posição 3. Bem, e agora então já sabemos também as pressões. E portanto já não temos incógnitas nesta equação, a não ser o momento mecânico, que é aquilo que queremos determinar. Portanto, o momento que temos que aplicar ao volume de controle para que haja esta variação de quantidade de movimento angular.
Então, voltando e pegando agora na equação, vamos chamá-la equação A. Da equação A, ficamos agora, e esta aqui, definitivamente, convém resolvê-la, devem sempre resolvê-la vetorialmente, ok? Nada de estarem aqui a imaginar os braços das forças de pressão, etc. É possível, mas tipicamente os alunos incorrem em erros frequentes para fazer essa análise. Vetorialmente é muito mais simples, sobretudo quando vocês têm máquinas que resolvem a equação vetorial sem problema nenhum. Não que ela seja difícil de resolver à mão, mas, em todo caso, vamos lá escrever isto. Então, estou agora a escrever o momento das forças de pressão, portanto temos aqui da força de pressão 1, que, recordo, vai atuar para dentro, é uma entrada, a direção coincide com a direção da velocidade, mas nas saídas não coincide. Okay? Portanto, em 2 ela vai estar a atuar para dentro contra a direção do escoamento e em 3 a mesma coisa. Portanto, vai ser em X positiva na secção 1, positiva na 3, negativa na 2. Em Y não tem componente em 1, vai ser negativa em 2 e positiva em 3. Então, na secção 1, nós temos pressão 1 vezes área 1, sem componente em Y, nem Z. Em 2, vetor posição 2, que era 0,35, 0,20, 0. E então, menos P2A2 e, como aquele ângulo é 30 graus, nós temos que multiplicar esse P2A2 pelo cosseno de 30 graus. Enquanto que em Y será o seno. Na secção 3, outra posição, menos 0,25, menos 0,20, 0. E temos positivo em X, P3A3, seno de 30, outra vez, e positivo em Y. Antes de passar para o segundo lado, para o lado direito desta equação, que é a variação de quantidade de movimento angular, vamos só pôr umas notas. Portanto, isto é igual ao vetor de posição 1 vezes o vetor da força de pressão em 1, mesma coisa, mas para 2, mesma coisa, mas para 3.
Do lado direito, vamos ter o caudal máximo em 2, portanto vamos fazer as saídas primeiro, como positivas. O vetor de posição 2, que repete com o que temos, o que já usamos para a pressão, portanto 0,35, 0,0. E agora o vetor da velocidade em 2, que é positivo em x e positivo em y. Mais a outra saída, caudal em 3, vetor de posição em 3, eu até fui ali buscar, e agora o vetor de velocidade, que é negativo nas duas direções. Portanto, a entrada tem posição menos 0,300 e o vetor de velocidade D1, 0, 0. Esta equação, então, vai-se resolver para o momento mecânico em ordem a zero. Portanto, vocês já veem, já agora, para a entrada, que este termo, menos 0,3 vezes 0, estou a falar do primeiro, este, menos 0,3 vezes 0, menos 0 vezes P1 A1, vai ser 0, assim como a quantidade de movimento angular na entrada, que é 0 também. Estes termos aparecem. Mas os outros têm que ser calculados. Portanto, o momento mecânico em Z vai ser mais 0,35 vezes menos P2A2, 130 graus, menos 0,20 vezes menos P2A2, 130 graus, etc. Dá-nos uma expressão que, pronto, é preciso ter cuidado com os sinais, porque há aqui menos por menos várias vezes, mas no fim deverão obter um momento mecânico que é necessário aplicar ao volume de controle para se impor esta mudança de quantidade de movimento angular do fluido de menos 0,482, ou seja, precisamos de aplicar um binário que, neste caso, será negativo, será no sentido horário, para impedir que a conduta rode no sentido anti-horário. Portanto, como a pergunta é qual o momento que o fluido está a impor à conduta em torno do ponto O, na verdade, ele vai ser no sentido inverso, porque precisamos de aplicar menos 0,482 para o manter imóvel, portanto quer dizer que o fluido está a impor um momento de 0,482 positivo, ou seja, no sentido anti-horário, que é preciso contrariar com este momento mecânico que determinamos. E, portanto, como disse, este é um momento anti-horário. Pronto, recomendações. Está mais uma vez a utilização da equação
de Bernoulli para determinar elementos que não tínhamos, neste caso as pressões em 2 e em 3, utilizar a equação de conservação quadrada do movimento angular sempre na sua forma vetorial e atenção depois aos sinais sobre se é pedido o momento do fluido sobre a conduta ou vice-versa. O que sai da equação que nós aplicamos, a equação A lá em cima, é o momento que é preciso aplicar ao volume de controle para o manter em móvel. Portanto, já é um momento resistente. E, portanto, se for essa a pergunta, seria menos 0,482, ou seja, um momento resistente no sentido horário. Uma pergunta é do fluido sobre a conduta. É o sentido inverso e é mais 0,482 Nm no sentido anti-horário. Ok? Qualquer dúvida, por e-mail ou na próxima sessão de atendimento.